ler a palavra de Deus? Queria convidar você a abrir comigo as Escrituras. O Andrezinho vai estar colocando ali também para a gente. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 ao 19. Enquanto você abre aí, deixa eu conhecer, você tem alguém visitando a gente aqui nessa noite? Não é membro da igreja, mas está aqui com a gente, visitando a gente? Levanta a mão. Ô, linda, eu vi você chegando, Deus abençoe muito a sua vida, seja muito bem-vinda aqui. Tem mais gente aí visitando a gente? Ô, lindão, Deus te abençoe muito, que bom que você está com a gente aqui. Visitante permanente, visitante cativa, né? Tem assim, visitante que senta... também, a Leila também, é a visitante cativa, né? Senta no mesmo lugar, tem 30 anos mais ou menos, né, Leila? Brincadeira, brincadeira. Sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui com a gente nessa noite. Esse lugar é de vocês, essa é a casa do nosso Deus, e vocês são muito bem-vindos aqui nesse lugar. Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 19, eu queria que você ficasse atento e atenta ao que diz a Escritura Sagrada. Hebreus capítulo 3, isso. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. E assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Verso 12. E cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade eles não puderam entrar. Amém, irmãos? Se você que abriu a sua Bíblia, eu queria que você marcasse esse texto para você ler novamente durante essa semana. Meus irmãos, a vida cristã, ela é feita de momentos como esse, de celebrações, de cultos, de estudos, de louvores. A vida cristã, ela é composta desses momentos. E é por isso que nós insistimos, que nós abrimos esse espaço, que nós insistimos sobre a importância de nós, como igreja, estarmos juntos em adoração e em reflexão à palavra de Deus. Mas a vida cristã não é composta só disso. Na verdade, a vida cristã não é uma vida ritualística, ou seja, de cumprimentos de um ritual religioso. Isso que está acontecendo aqui está muito distante de ser um ritual religioso meramente. Claro, ele acaba sendo um ritual porque ele tem um local específico, ele tem um horário específico, ele tem um formato específico e, lógico, isso configura um ritual que nós fazemos todo domingo. Mas, por trás desse ritual, tem algo muito maior.
Aquilo que nós fazemos aos domingos, às quartas-feiras, em algum outro dia na semana, quando a igreja está junta em adoração, vai muito além de um ritual religioso. Na verdade, faz parte de um processo muito maior, faz parte de um relacionamento. Portanto, a vida cristã não é feita somente desses rituais religiosos, mas a vida cristã, ela é feita de um relacionamento profundo com Deus, mediada através da obra de Cristo e mediada no poder do Espírito Santo. Então, se alguém pudesse perguntar para você, Rosa, e dissesse assim: ô Rosa, do que consiste a vida cristã? Consiste em ir à igreja? A Rosa diria, sim, ir à igreja é uma parte do que compõe a nossa vida cristã. Mas a vida cristã não é só ir à igreja. Então, Rosa, o que é composta a vida cristã? A vida cristã, ela é composta de um relacionamento pessoal com Deus. E aí, por causa do relacionamento pessoal com Deus, nós saímos das nossas casas, ou, no nosso caso aqui, às vezes até ficamos na nossa casa e participamos de um culto. Mas a vida cristã, ela é feita, ela é formada e mantida, e ela cresce, ela é edificada através de um relacionamento. Isso significa o seguinte, que os rituais religiosos, eles são posteriores ao nosso relacionamento, ou são um reflexo do nosso relacionamento com Deus. E porque é um relacionamento, quanto mais intenso, quanto mais profundo o relacionamento, mais profunda e mais intensa é a nossa vida cristã. Porque a vida cristã é composta de um relacionamento com Deus. Quanto mais profundo é esse relacionamento, quanto mais intenso é esse relacionamento, mais profunda e mais intensa é isso que nós chamamos de vida cristã. Deus está nos chamando, sempre nos chamou, e o desejo do coração de Deus é que nós entremos com Ele em um relacionamento profundo e intenso. E é o relacionamento profundo e intenso que vai produzir em nós uma vida profunda e intensa, ou seja, uma vida com Deus extraordinária. Ou seja, a superficialidade do nosso relacionamento provocará em nós uma vida cristã superficial. O aprofundamento do nosso relacionamento, quanto mais profundo, quanto mais íntimo, quanto mais intenso, vai provocar em nós uma vida muito mais vibrante, mais profunda e mais intensa. Como todo relacionamento, irmãos, o que de pior pode acontecer quando a gente fala de um relacionamento? O que de pior pode acontecer quando a gente fala de relacionamento? Vou inverter a pergunta. O que de melhor pode acontecer quando nós falamos de relacionamentos profundos e intensos? Quando você pensa num relacionamento profundo e intenso, vamos lá, Gabi e Jonathan, relacionamento profundo e intenso, pense em vocês dois. Ele é permeado pelo quê? Comida, né? Confiança. Que mais, gente? Que mais? Quando o relacionamento é profundo, ele intenso, o que de melhor pode acontecer? Intimidade, afeto, sensibilidade, compromisso, companheirismo, né? Nós desenvolvemos, quanto mais o nosso relacionamento, pensa em relacionamentos pessoais, quanto mais intenso e profundo é o nosso relacionamento com alguém, seja com o filho, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, quanto mais intenso e profundo é esse relacionamento, mais nós temos chance de desenvolver o quê? Afeto, companheirismo, fidelidade. Tudo isso vem como? Ele vem junto com um relacionamento intenso e profundo. Agora, o que de pior pode acontecer em um relacionamento? O de melhor é que o relacionamento se aprofunda, produz afeto, intimidade, isso é bom demais. Mas o que de pior pode acontecer em termos de relacionamento?
pensa em relacionamento das mais diversos. A pior coisa que pode acontecer é, num relacionamento, nós desenvolvermos indiferença e insensibilidade, não é verdade? Você quer matar um relacionamento, você quer detonar um relacionamento, você quer fazer de um relacionamento ralo, um relacionamento horrível, um relacionamento que não produz virtude. Cultive na sua vida, ou com o seu cônjuge, com o seu amigo, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, produza ali um relacionamento permeado na indiferença e na insensibilidade. O que você corre o risco de fazer? Você corre o risco de matar um relacionamento. Pois a gente quer pensar nessa noite que os dois grandes inimigos de um relacionamento profundo e intenso é a indiferença e a insensibilidade. Quando nós somos indiferentes e insensíveis, o relacionamento tem grandes chances de morrer. Se isso funciona, se é assim nos nossos relacionamentos pessoais, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a indiferença e a insensibilidade também tem o poder de matar o nosso relacionamento com Deus? Se no âmbito da nossa pessoalidade, das nossas relações interpessoais, a indiferença e a insensibilidade é capaz de provocar sérios prejuízos no nosso relacionamento, de igual modo, a indiferença e a insensibilidade são capazes de produzir grandes dificuldades, grandes problemas no nosso relacionamento com Deus. É justamente sobre isso que o autor de Hebreus está falando em Hebreus capítulo 3, a partir dos versículos que nós acabamos de ver. Ele começa dizendo o seguinte: assim diz o Espírito Santo. Ora, se hoje vocês ouvirem a sua voz, se vocês ouvirem a sua voz, a ideia é, não fiquem indiferentes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não fiquem indiferentes à voz que vocês estão ouvindo. Se Deus fala conosco, pode matar o nosso relacionamento com Ele, de quando Deus quer o relacionamento e quer falar conosco, quando Ele fala, a gente se torna indiferente. Quer fazer um negócio bem ruim, para deixar a tua esposa bem irada e com um tempo, bem assim, com desejo de que você não esteja mais lá? Na hora que ela falar, você simplesmente ignora. Seja indiferente. Deixa eu perguntar às mulheres aqui casadas. Esse negócio é bom? Quando você quer falar e seu marido simplesmente não liga, indiferença, ou seja, não se preocupa. Aí, Guilherme, isso aí já é para lição de casa. Anota aí, ó. Falou, fica ligado. Se eu perguntar a Nara qual é o maior defeito, ou quando ela fica mais irada, certamente ela vai falar que quando ela quer compartilhar algo comigo, quando ela quer falar comigo, e eu muitas vezes não quero ouvir, eu faço de indiferente, eu simplesmente não ligo, finjo que nem estou ali. Algumas mulheres tomam algumas atitudes com relação a isso. Eu conheço gente que joga coisas nos maridos, quando se sentem assim que há uma indiferença. Mas não é uma prática legal. Porque dependendo do que você jogar, pode machucar muito. E não é um tempo legal de ir nos hospitais resolver isso. Então, não é a melhor forma. Mas a indiferença mata o relacionamento. O que Deus está falando, o autor aos Hebreus vai dizer, e assim diz o Espírito: se hoje ouvirem a sua voz, se hoje ouvirem a minha voz, Deus falando, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não fiquem indiferentes. Ele vai dizer, não endureçam o seu coração. Meus irmãos, olha que interessante, se hoje ouvirem a sua voz, não finjam que não estão ouvindo, isso é indiferença. Mas se vocês estiverem ouvindo, não endureçam o seu coração, porque isso é insensibilidade.
Não seja insensível ao que Deus está dizendo. Por isso que o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, a indiferença e a insensibilidade matam o relacionamento. Se Deus falar com você, e Ele vem desejando falar com você, comunicar com você, não seja indiferente. E quando você ouvir Deus falar, não fique insensível àquilo que Ele está dizendo. Porque indiferença é diferente de insensibilidade. Às vezes eu estou dando atenção, mas não estou ligando. Vamos trazer para o aspecto conjugal, que é interessante de falar. A indiferença é quando a mulher fala, ou o homem também, né? Obviamente, tem mulher também que é fogo. Vamos mudar agora. O homem, indiferença é quando o homem fala e a mulher simplesmente ignora, não liga, isso é indiferença. Insensibilidade é quando o homem chega e diz assim: mulher, estou destruído hoje. Tive um dia terrível no meu trabalho. E aí a mulher simplesmente olha e diz assim: mas o teto está precisando lixar. Quando eu usei o homem, você ficou assim numa posição assim meia, bobeira, né? O homem tem que ser forte. Agora vamos inverter. Insensibilidade é quando a mulher, às vezes, passa o dia inteiro trabalhando. A mulher sempre trabalha, amém, irmãos? Sempre. Não existe mulher que não trabalhe. Não existe, isso não tem. Ou ela trabalha na rua, ou seja, fazendo alguma atividade profissional, ou ela está trabalhando em casa. E em casa é trabalho também, e às vezes é muito trabalho. Cuidar de filhos, cuidar da casa, cuidar de você, cara. Às vezes você é fogo, né? Dá muito, a mulher está sempre trabalhando, sempre. E imagina que ela chega e diga assim: olha, hoje eu tive um dia tão difícil, estou me sentindo tão cansado, ou aconteceu alguma coisa, eu estou me sentindo tão triste, e o cara chegar e dizer assim: para de palhaçada, mulher. Todo mundo está tendo dia ruim, tu achou que não ia ter? O que é isso? Isso é indiferença? Isso é o quê? Insensibilidade. Porque existe algo que está sendo comunicado, que é muito importante, mas o coração está o quê? Endurecido. Por isso, irmãos, a indiferença e a insensibilidade matam o relacionamento conjugal, a amizade, de tudo, mas também mata o relacionamento com Deus. Quando Deus quer falar conosco e nós somos indiferentes ao que Deus deseja falar conosco, ou como nós somos insensíveis à importância daquilo que Deus está comunicando conosco, nós estamos colocando uma pedra no nosso relacionamento com Deus. Nós estamos aumentando um distanciamento. Nós estamos caminhando para longe de Deus. E Deus sempre insiste em caminhar para perto de nós. Mas a nossa indiferença e a nossa insensibilidade, muitas vezes, vai nos levando para longe de Deus. E é muito interessante que quando o autor aos Hebreus está fazendo essa narrativa, ele está contando uma história. Esse texto ele foi escrito para um público predominantemente judeu. O que o autor aos Hebreus está narrando aqui sobre um Deus que quer falar, que está falando e tem gente de coração endurecido, ele está, na verdade, citando um salmo. O que o autor aos Hebreus está falando nesse momento aqui, ele está recitando um salmo, o Salmo 95. Que está aí na sua Bíblia. O Salmo 95 é o salmo que o autor aos Hebreus está citando agora. E o Salmo 95, ele está sendo escrito a partir de uma experiência, da experiência do povo de Deus que saiu do Egito e está agora entrando na terra prometida, está no meio do caminho. Então, quando eu leio Hebreus capítulo 3, eu preciso me remeter ao Salmo 95, porque ele está recitando esse salmo. E o Salmo 95 está sendo escrito a partir de uma experiência de Êxodo capítulo 15 e capítulo 17. E é muito interessante a gente entender esse processo todo. Por quê? Porque ele nos apresenta o que pode nos deixar completamente indiferentes e insensíveis à voz de Deus. Por exemplo, algo que pode nos deixar insensíveis e indiferentes é uma vida de ingratidão e de murmuração. Você quer
criar no seu coração indiferença, você quer criar no seu coração insensibilidade com relação a Deus, desenvolva uma vida de ingratidão a Deus e de reclamação. Faça o seguinte, reclame de tudo. Reclame o tempo todo. Reclame de qualquer coisa. E outra coisa, não seja grato. Não lembre de nada que Deus fez. Isso vai produzir em você um coração indiferente e insensível. É interessante porque ele está falando isso, porque Deus tirou o povo do Egito. A narrativa do Êxodo é muito interessante. Diz a Bíblia que o povo que era escravo no Egito cansou daquela vida de ser oprimido, né, de passar aquele sofrimento ali no Egito, e a Bíblia diz que eles levantam um clamor a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor daquele povo e envia para aquele povo um libertador, que você sabe quem é, que é Moisés. E naquela história maravilhosa que já foi contada em filme, novela, um monte de coisa, Moisés então desafia Faraó, e diante de todos aqueles milagres que Deus realiza, ele tira aquele povo ali do Egito, que era escravo no Egito, e agora está caminhando com ele, rumo a um lugar que Deus prometeu, e que diz, é a terra prometida, é uma terra maravilhosa, onde vocês não serão escravos, serão livres, e eu serei o seu Deus. E nessa caminhada, Deus realiza coisas extraordinárias. O tempo todo. Veja, a saída do povo do Egito é baseada em um milagre, em uma ação poderosa de Deus, não é? Bom, a travessia do povo pelo mar é um milagre, porque mar não se abre daquele jeito o tempo todo para o povo passar. E o povo passa, isso é um milagre. Chegando na sua caminhada, Deus coloca uma coluna de fogo à noite para proteger aquele povo do frio. E coloca uma nuvem caminhando com o povo durante o dia para protegê-lo do raio do sol. Bom, isso é um milagre. Quando eles têm fome, Deus providencia uma comida que eu e você nunca iremos experimentar. A Bíblia diz que quando o povo tem fome, ele faz cair do céu um bolinho. Eu fico pensando, irmão, deve ser igual um bolinho Ana Maria, aquele, né, caindo do céu, aquele negócio. E a gente comendo aquele negócio, e Deus diz assim, não guarda isso. Separa o que é necessário para a sua família. Olha como é que é ser louco isso para a gente hoje, né? A gente ia querer catar, encher a casa, o armário de maná. Maná de cima e embaixo, geladeira do Jonathan, congelador. É maná congelado. Abrir a parte de baixo, maná. Pastel de maná. Ia ter um monte de coisa assim. Maná, guardar. E Deus fala, não precisa guardar. Sabe por quê? Amanhã eu mando maná fresco para vocês. Para que comer maná velho, se eu sou um Deus que posso mandar maná novo? Percebe? Isso é o quê? Isso é um milagre de Deus. Quando o povo enche o saco, dizendo a gente quer comer carne, Deus faz chover um codorna, e eles comem. Claro, Deus às vezes fala umas coisas duras para eles, né? Fizeram comer carne até sair pelo nariz, mas Deus deu. Percebe que a história deles era uma história acompanhada por vários milagres, ou seja, coisas que não iriam acontecer se Deus não intervisse de uma maneira soberana, se Deus não intervisse de uma maneira milagrosa. Agora eles chegam num momento em que eles não lembram de nada disso. Eles esquecem da condução de Deus, esquecem de tudo que Deus já fez, e agora só reclamam, e agora são só ingratos. Porque esse episódio é muito interessante, porque Êxodo no capítulo 15 e Êxodo capítulo 17, nós vamos ver o povo caminhando e sentindo sede. E quando eles sentem sede, eles começam a perturbar a vida de Moisés. E a frase que eles mais utilizam para cutucar Moisés, que é o seu líder, para espizinhar, para maltratar o homem de Deus, é dizer assim, por que é que você tirou a gente de lá? Se não tinha competência de nos sustentar aqui, para que se meteu nisso? E outras coisas, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Por que Deus não faz? A gente está com sede, a gente está com sede, a gente está morrendo de sede, meus irmãos. Eu lembro da Vitória. Quantas vezes a Vitória pequenininha, eu estou morrendo de sede, você dá um copo inteiro, a pessoa fala assim,
Saciou. Sede nada. Tem mais chatice no negócio do que sede. Êxodo capítulo 15, o povo começa a reclamar, a gente está com muita sede, é muita sede, é muita sede. Para quê, Moisés? Você é um péssimo líder, um cara não é nada de Deus, você é um assassino, você vai matar a gente aqui no deserto, você é um cara ruim, e teu Deus é ruim também. Moisés fala, Deus, e aí, olha o povo, os caras querem, se você ler a narrativa, Êxodo 15, 17, Moisés diz para Deus, eles querem me apedrejar. Não é só que ficava falando assim, ai, Moisés é feio, né? Moisés é esquisito. Não, o pessoal queria partir para a agressão. Êxodo capítulo 15, Deus fala o seguinte, está vendo aquela água barrenta, está vendo aquela água que é insalobra, que é amarga, que ninguém pode beber? Pega um arbusto, joga lá dentro, e eu vou fazer dali sair água pura. E assim aconteceu, e aquele povo reclamão e ingrato bebeu água, não como a vitória, mas saiu com aquela barriga de girino, de tanta água que bebeu. Êxodo capítulo 17, eles chegam na cidade de Redifim. E chegam na cidade e começam a dizer assim, ai meu Deus, estamos com muita sede, estamos com muita sede, estamos com muita sede. Gente, um povo que experimentou Deus transformar água barrenta com um arbusto em água boa, para que está tanto apavorado com água? Chega no capítulo 17, aquele povo faz a mesma coisa. Moisés, a gente quer água, está todo mundo com sede. Olha os meninos, até o camelo está com a língua para fora, está todo mundo ruim. Você é um péssimo líder, não sei para que a gente saiu do Egito, você é um miserável. Deixava a gente lá, que a gente tinha chicotada nas costas, mas pelo menos tinha água, tinha comida, tinha aquelas coisas todas. Você atrapalhou nossa vida, você é um miserável, você é um enviado do capeta, você é um demônio. Não sei para que você trouxe a gente para cá, não sei o que, não sei o que. A gente vai encher você de paulada, pega a pedra certa no Moisés. Moisés para, ora, Senhor, olha aí, de novo, os caras querem me apedrejar. Deus manda Moisés pegar o seu cajado, subir com o pessoal para frente de uma pedra, e ali na pedra ele deixa Moisés extravasar sua ira. Ele diz assim, pega o cajado, que eu sei que você quer dar na cabeça deles, mas em vez de dar na cabeça deles, dá na pedra. E a Bíblia diz que dali começou a brotar água. E o povo de novo, barriga de girino. Mas continuam a caminhada, e continuam só reclamando, e continuam só murmurando, e continuam se esquecendo do que ele já tinha feito. Meus irmãos, nosso coração fica indiferente e insensível quando a gente simplesmente olha para hoje, as dificuldades que a gente vive hoje, mas esquece do que ele já fez por nós até aqui. Puxa pela memória o quanto que Deus já fez pela sua vida. Puxa pela memória, muitas vezes você teve uma infância extremamente difícil, nunca comeu um biscoito recheado quando era criança. Hoje você não come porque engorda, mas você pode ir lá comprar. Muitos de nós nunca assistiram televisão quando era criança, mas chega na casa, tem uma televisão que é maior que a parede. Tem que cortar a televisão para caber na parede. Muitos de nós, a brincadeira que tínhamos era fazer carrinho de casca de melancia, ou lata de óleo. Hoje, muitos de nós têm um videogame de última geração. Muitos de nós comem coisas que os nossos pais não comeram. Não é verdade? O que é isso, irmãos? Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Cuidado de Deus. Hoje a gente usa roupa que nossos pais, e às vezes nós como crianças, nós não usávamos. Arthur tem cara de que usou a mesma calça durante muito tempo, veio pescando siri e virou bermuda, né? Chegou aqui já virou bermuda, assim. Eu usei no meu colégio, meu irmão, minha galera lá de casa era bem durinha. E às vezes, assim, no outro ano, os meninos do colégio falam assim, vou comprar calça nova, eu já sabia. Que sabe o que eu ia? Com a mesma calça. Só que minha mãe só desfazia a bainha e era feião, porque o resto da calça estava cinza claro e a parte que estava na bainha estava o quê? Cinza escuro. Mas às vezes a gente não lembra do que Deus já fez.
Não lembra dos milagres de Deus, dos livramentos de Deus, de pessoas que Deus tirou de perto de nós, pessoas que Deus colocou perto de nós, pessoas que interferiram na nossa vida em momentos muito especiais, ligações que receberam, cestas básicas que chegaram, orações que fizeram por nós em momentos. Por isso, quando nosso coração vai ficando endurecido, nós passamos a não lembrar quem é Deus, o que Ele já fez. E esse povo aqui está chegando, caminhando, era escravo lá. E agora está caminhando num deserto, experimentando muita coisa de Deus, mas chega toda hora e vai dizer, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada e não aconteceu nada. Por isso que o autor aos Hebreus vai replicando o Salmo 95, ele vai dizer, não endureça o seu coração como na rebelião, que durante o tempo na provação do deserto, seus antepassados me tentaram, me poram à prova, e apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, eles não lembraram o que Deus fez por aquele tempo. E muitas vezes nosso relacionamento com Deus é afetado pela indiferença e insensibilidade, porque a gente esquece o que Deus fez. Uma outra coisa que tem o poder de gerar no nosso coração indiferença e insensibilidade é quando a gente esquece de onde Deus nos tirou. Uma coisa é o que Deus vem fazendo na nossa vida, e vem. Nós somos milagres de Deus. Deus vem realizando coisas na nossa vida. Só que o que endurece o nosso coração, nos deixa indiferente e insensível, é quando muitas vezes nós esquecemos da onde Deus nos tirou. E é impressionante como aquele povo, que agora serve de exemplo para o autor aos Hebreus, para edificar a igreja, é impressionante como o tempo todo aquele povo reclama porque ele tirou o povo do Egito. Meus irmãos, eles eram escravos no Egito, eles apanhavam no Egito, eles não tinham liberdade no Egito, agora tem uma promessa de Deus que está conduzindo esse povo para um tempo novo, é um tempo especial, o tempo da presença de Deus, e eles passam o tempo todo com saudade do que viveu no Egito. Meus irmãos, nós, homens e mulheres de Deus, nós não podemos viver com saudade da vida de pecado que nós vivemos antes. Nós não podemos sentir saudade dos nossos Egitos. Não podemos sentir saudade do que aconteceu lá atrás. Veja, pastor, então vou apagar a minha vida. Não tem nada de amnésia apagar a vida. A gente não tem saudade, não pode viver com saudade do pecado. Sentir falta da vida de pecado que a gente viveu. E esqueceu que em determinado momento Cristo veio, nos libertou, fez tudo novo, nos impulsionou para frente, nos convidou a viver uma vida nova. Nessa nova vida a gente não pode ficar olhando para trás e dizer assim, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade. A gente lembra, mas a gente agradece a Deus dizendo, que bom que o Senhor me tirou de lá. Gabi, Deus te tirou. Jonathan, Deus te tirou. André, é bonitinho assim, mas Deus tirou você de algum lugar. Deus tirou a gente de uma vida antiga, uma vida permeada pelo pecado. A gente não pode sentir falta disso. Nós precisamos cultivar a gratidão pela vida nova espiritual que Deus nos deu hoje. Porque senão a gente só celebra bens materiais. A gente vai ficar dizendo assim, sucesso na vida vira para a gente, coisas boas que compramos, que adquirimos. Não é só isso. A nossa vida de sucesso é uma vida em que nós reconhecemos que estávamos perdidos em nosso pecado lá atrás. Cristo nos salvou, interferiu na nossa vida, em amor nos chamou, nos salvou. E a nova vida que nós vivemos hoje, a vida de um salvo em Cristo Jesus, é absolutamente melhor. Ainda que às vezes financeiramente, materialmente, pode ser que não seja tão boa como era. Mas, irmãos, e a nossa salvação? Muitas vezes desvalorizamos isso.
Aquele povo andava naquele deserto, e o autor do Hebreus está falando isso. Eles andavam no deserto, mas estavam chegando a uma promessa de Deus maravilhosa. Saíram daquela escravidão, e os caras vivem dizendo o seguinte: era melhor lá, era melhor lá, era melhor lá. O que isso provoca no coração de Deus? Provoca o que o autor vai chamar de ira, de decepção. Espera aí. Vocês estão com saudade de uma vida que eu tirei de vocês e dei uma nova? Meus irmãos, quando nós permitimos que aconteça o que o autor aos Hebreus está dizendo, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os afaste de Deus. O que ele está dizendo é, você que já teve um coração grato, celebrativo pela salvação, pela libertação de Deus, permitiu que o coração, põe André, o próximo versículo, permite que o coração endureça, e aí porque o coração endureceu, se afastou de Deus, o que esse coração começa a produzir novamente? Começa a produzir perversidão e incredulidade. A perversidão e incredulidade nos afasta de Deus. Gera em nós um coração endurecido, e o coração endurecido, ele é insensível e indiferente a Deus, e ele fere o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o propósito de Deus para nós fica maculado, porque ele quer se relacionar com a gente de forma intensa. E agora você deve estar me perguntando assim: qual é o problema da indiferença e da insensibilidade? Ora, o problema da indiferença e insensibilidade é que mata o relacionamento. Tanto é que o autor dos Hebreus, citando o Salmo 95, que está citando lá atrás o livro de Êxodo, vai dizer que muitos daqueles caras que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Por quê? Morreram no meio do caminho. Ou seja, não vivenciaram as promessas de Deus. Morreram. Pastor, você está falando que Deus então vai matar a gente assim? Não, não é assim. Mas o que mata é a nossa fé. Mata a nossa paixão por Deus. Mata o nosso desejo de servir. Mata a nossa alegria. Mata a nossa vida de oração. Mata a nossa missão. Mata o propósito. Mata tudo. A insensibilidade, a indiferença nos mata por dentro. Nos faz pessoas de pedra, gelados. Se a promessa de Deus é que Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, sensível a Deus, a nossa indiferença e insensibilidade tira o coração de carne e coloca o coração de pedra de novo, insensível e indiferente a Deus, fere o relacionamento com Ele. Faz sentido isso, gente? Porque nós não podemos ser tomados pela indiferença e insensibilidade, porque isso vai nos matar. Bom, o que a gente faz então? Bom, primeira coisa, capítulo 3 de Hebreus, no versículo 1, vai nos dar uma dica de como fazer para o nosso coração não ficar endurecido, indiferente, insensível. Capítulo 3, verso 1, diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem-se, eita nós, bota o versículo 1 aí, meu irmão. Fixem, né? Gente do céu, esse é o inimigo já querendo aprontar aqui. Ih, rapaz! Portanto, santos irmãos, participantes da lado celestial, os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O que ele diz? Olha, qual é a dica? Como é que a gente faz para o coração manter aquecido? Como é que a gente faz? Nosso pensamento, a nossa vida, nosso olhar, nossa mente tem que estar fixada aonde? Graças a Deus saiu. Fixada em Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: não tire os olhos dele. Não saia de perto dele. Mantenha sua mente cativa a Ele, seu olhar para Ele, sua voz para Ele, seus ouvidos para Ele. Se fixem, em nome de Jesus, hoje é noite de libertação, né?
Fixem os seus pensamentos em Deus, em Cristo, porque Ele é o nosso apóstolo e sacerdote. Apostolado, Ele foi enviado e é aquele que ministra na nossa vida. Apostolado e sacerdócio, é Ele. Se nós tirarmos os olhos dele, nós colocamos o olho no mundo, nos apaixonamos pelas coisas que Deus não já queria nos desapaixonar. Nós voltamos a um estado, e a Bíblia diz em 1 Pedro, que o estado daquele que volta às primeiras coisas lá atrás é bem pior. Ele usa até uma terminologia que eu acho horrível. Eu jamais falaria isso, quanto mais escreveria isso num texto sagrado. Ele diz que a porca volta ao seu próprio vômito. Assim diz a palavra de Deus. Olhos fixos em Jesus, atenção nele, não perdê-lo de vista, porque ele é o nosso apóstolo, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso salvador. Meu irmão, ele é o nosso tudo. A nossa vida gira em torno de Jesus. Jesus é a palavra mais doce, mais linda, mais sublime, mais comovente, mais impactante, mas também a palavra mais poderosa que alguém pode falar. Há poder no nome de Jesus. Ao falar o nome de Jesus, o inferno estremece. Ao falar o nome de Jesus, corações amolecem. Ao falar o nome de Jesus, coisas novas acontecem. Há poder nesse nome. Não podemos tirar os olhos dele. Não podemos tirar nossa vida dele, porque ele é a razão de tudo. Não olha para o lado. Não olha para o lado. Olha para cima. Fique seus olhos, teu coração vai ser aquecido. A crosta de pedra vai cair e o seu coração de carne vai novamente ficar aquecido e ligado com o Senhor. Amém? Quando o nosso relacionamento com o nosso parceiro ou parceira não está bom, por causa da nossa indiferença, não é mais indiferença que vai corrigir, não é verdade? É aproximação. Se eu sou indiferente ao que a Nara fala, e agora eu tenho consciência que isso está matando o meu casamento, não é ficando mais indiferente que eu vou resolver isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproximar. Eu tenho que quebrar a barreira da indiferença. Para quê? Para que o meu coração aqueça de novo com o coração dela. E que o coração dela aqueça de novo com o meu. Isso salva o nosso casamento. Isso salva o nosso relacionamento. É assim com Deus. Segundo, nós precisamos ser encorajados, porque às vezes é mais fácil endurecer o coração do que aquecer. Por isso que o autor aos Hebreus diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Verso 13, olha aqui que ele vai dizer. Qual é o contrário disso? Qual é o contrário do coração perverso? Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, de vez em quando. Quando lembrar, quando der tempo. O que ele vai dizer? O coração está endurecendo, está esfriando, o relacionamento está ruim. Às vezes nós precisamos de encorajamento todos os dias. Se encoraje alguém. Sabe por quê? A gente encoraja alguém, a gente é encorajado por alguém durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu encorajo o André, André me encoraja, o outro encoraja, a gente vai se encorajando. Como é que a gente mantém o coração aquecido? A gente mantém os olhos fixos em Jesus. A gente se encoraja, se ajuda, se estimula. A gente vai incentivando uns aos outros o quê? Para manter os olhos fixos em Jesus. Por último, peça o Espírito Santo para aquecer o seu coração. Lembra? O texto começa. O Espírito Santo diz. Se ele diz, é porque ele quer continuar dizendo. E ele quer continuar ouvindo. Peça ao Espírito Santo para lhe dar sensibilidade e interesse. Meus irmãos, esses são os antídotos para um coração endurecido. Um coração endurecido e frio precisa ser reavivado pelo poder do Espírito Santo. E nós
queremos orar nesse momento. Porque, irmãos, indiferença e insensibilidade matam o nosso relacionamento com Deus. Nós não queremos ficar nem indiferentes, nem insensíveis. Nós queremos estar interessados, próximos e loucamente apaixonados por esse Jesus que nos salvou. Amém? Mas pode ser que alguém em casa, pode ser que alguém aqui está descobrindo o seu coração endurecido, frio, indiferente, insensível, e nessa noite o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir essa palavra, porque Ele quer aquecer o seu coração. Ele quer quebrar a indiferença. Ele quer jogar fora a barreira que está te separando com Deus. Principalmente, Ele quer que você tome uma decisão nessa noite, que pode ser que você esteja frequentando espaços de fé há muito tempo, mas nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, de convidá-lo para entrar definitivamente na sua vida, tornar-se o seu Senhor e o seu Salvador. É até essa barreira Deus quer quebrar nessa noite. Você pode fechar seus olhos para a gente orar? Ó Deus bendito, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite suplicar que o Senhor aqueça o nosso coração. Quando a Tua palavra diz, se ouvirmos a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz e estarmos atentos a ela. Não endureçam o seu coração, não, Senhor, nós não queremos corações endurecidos, queremos corações sensíveis ao que o Senhor quer ministrar na nossa vida. Mas nessa noite pode ser que dentro das casas ou aqui nesse lugar, tenhamos pessoas com o coração endurecido, distante, incrédulo. E nessa noite o Senhor quer promover transformação. E a primeira transformação que o Senhor quer fazer é a transformação da salvação em Cristo Jesus. O Senhor quer aquecer os corações para que novamente aquele relacionamento do começo seja aquecido. O Senhor quer aquecer os nossos corações para que os teus propósitos voltem a ser cumpridos em nossa vida. O Senhor quer aquecer o nosso coração para que nós tenhamos tempo de qualidade com o Senhor. O Senhor quer aquecer o nosso coração para vivermos uma vida incrível diante do Senhor. Por isso o Espírito Santo faz isso, aquece o nosso coração. E para aqueles que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus, que essa noite seja essa noite, a noite da decisão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.